Seja muito bem-vindo ao Infinito Podcast, onde abordamos temas relacionados a corpo, mente e alma para que você consiga atingir o seu maior potencial. Tem aqueles momentos na sua vida que às vezes você para e pensa e vê que a coisa não está indo, que o fluxo não está indo, que às vezes tem algo travado. E muitas vezes isso pode estar relacionado com algum trauma que às vezes você tenha conhecimento ou que não tenha. Então, para conversar sobre esse assunto, para poder entender um pouquinho mais sobre isso, entender as ferramentas que você pode utilizar ou os terapeutas que você pode ir atrás, para você conseguir destravar, dar um fluxo melhor para você, eu trouxe o Felipe Boni, muito prazer, que é psicanalista, também constelador familiar e também trabalha com outras ferramentas. E uma das ferramentas que ele trabalha é barra de Axis. A gente vai conversar um pouquinho mais, vai abordar. Mas antes de a gente entrar propriamente no assunto, primeiro, curta o canal e compartilhe esse podcast no final. E agora voltando, Fê, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua história, sobre a sua carreira e como que você chegou nesse assunto tão importante que é lidar com traumas. Muito obrigado, Gabi. Obrigado pelo convite. Estou muito feliz de estar aqui. E é uma honra poder falar sobre uma temática que eu tenho paixão, né? Então, assim, contando um pouquinho da minha história, né? Eu, na verdade, me tornei terapeuta muito por um convite da vida mesmo, sabe? Um chamado que eu tive. Porque eu trabalhava no mercado corporativo, então eu vim da área da comunicação, atuei, viajei o mundo, lancei hotéis em tudo quanto é lugar e tal. Aí chegou um momento que a vida falou assim, pera um pouquinho, não é só sobre isso, entendeu? Acho que tem algo além aí para você fazer, né? E aí eu fui sendo gentilmente convidado a acessar outros conteúdos, outras informações, né? E aí a terapia chegou, que era, na verdade, quando eu comecei a atender, na verdade, eu lembrei que eu já tinha tido um convite muito antes na minha vida que eu não dei muita atenção, sabe? Quando eu tinha lá meus 18 anos, há uns 2 anos atrás, assim. Tipo, não faz muito tempo, Não faz muito recente. tempo, acho que foi recente. Eu tinha um chamado para isso, né? Só que na época eu pensava comigo assim, pô, como é que eu vou ganhar vida sendo terapeuta, entendeu? Eu achava que não era possível, né? Naquele momento talvez não fosse. Mas hoje é exatamente o que eu faço e é o que eu amo, né? E atendo inúmeras pessoas aí com isso. Então, assim, eu comecei de fato, né, a me dedicar a isso e foi quando eu encerrei um ciclo com a área da comunicação em 2016. Então, esse foi o ano da virada, foi um ano tenso, de uma certa forma, porque não foi uma virada planejada, foi Mas uma nunca coisa... é, né? Às vezes é, né? Mas no caso não foi. Então foi uma coisa assim que eu tive que rebolar realmente para dar conta né, daquela mudança de vida. Mas hoje olhando eu sou muito feliz assim, né, com isso. Eu realmente assim amo. E o que eu percebo na verdade é que assim esse chamado ele sempre existiu na minha vida, porque desde pequeno eu tive que encarar as minhas questões, né? Então, como eu não tinha recursos naquela época de terapeutas e outras coisas e tal, eu tive que eu mesmo ir entendendo os meus processos e mergulhando neles. E aí, o que naquele momento foi recurso próprio, depois virou ferramenta, né? Então, hoje, quando eu, por exemplo, na própria terapia do trauma, que é a metodologia que eu desenvolvi de trabalho, em que eu facilito as pessoas para acessar traumas do inconsciente, na verdade, são ferramentas que eu fui desenvolvendo e utilizando comigo e que hoje eu consigo proporcionar esse mergulho, né, para as pessoas. E aí eu fui buscar outras ferramentas que eu sentia que fazia muito sentido para mim, né? Então, a constelação familiar, que eu amo de paixão, a psicanálise, né? Porque eu também tenho esse viés do entendimento da psique humana, as barras, né? Fantásticas, que, enfim, trabalham aí de uma forma não cognitiva e é muito inteligente. Enfim, e aí foi um pouquinho de cada coisa, né? E cá estou. E aí tudo isso é você. Um pouquinho de cada um se tornou você. Sim.
Eu queria entender um pouquinho, eu acho que a gente pode até entrar, constelação familiar eu não vou falar, a gente até teve já temos episódio falando bastante sobre constelação, então eu queria entrar mesmo nas outras ferramentas que você utiliza. Uma que né, que eu te chamei para conversar, que me deixou muito curiosa, que eu queria abordar a princípio, é a barra de Axis. O que é exatamente a barra de Axis? Como é que ela funciona? Bom, vamos lá. A barra de Axis é uma ferramenta de uma empresa norte-americana chamada Access Consciousness, que foi fundada pelo Gary Douglas e depois tem um cofundador que é o Dan Heer, né? Essa empresa, ela é uma empresa que se propõe a trazer ferramentas para a expansão da consciência, tá? Então, a Barras foi a primeira ferramenta de todas. Ela foi desenvolvida há aproximadamente 30 anos atrás. E ela não é uma técnica que você diga assim, ela nasceu a partir de um determinado... Não, ela foi canalizada. Ela literalmente foi canalizada. Não dá para dizer que ela nasceu a partir de, por exemplo, tem gente que fala, é parecido com crânio sacral, mas eu já fiz crânio sacral e não é, entendeu? E ela nem lembra reiki também, né? Ela Também não lembra o reiki, tem exato. similaridade com o reiki. Ela foi literalmente canalizada. Então, assim, o Gary, ele acessou pontos que poderiam trabalhar determinados assuntos, né, dentro da pessoa, né? Deixa eu só para eu entender. Claro. Quando você fala que ela foi canalizada, você quer dizer que ele, durante um trabalho de expansão dele ou alguma coisa assim, ele sentiu esses pontos, é isso? Na verdade, ele canalizou a partir de uma psicografia que ele fez para um massoterapeuta há aproximadamente 30 anos atrás. Então imagina o seguinte, ele foi procurado por um massoterapeuta que queria o trabalho dele na época, que ele canalizava coisas através da psicografia, né, da escrita. E aí ele acessou o campo desse massoterapeuta, canalizou lá o que tinha que canalizar e aí junto com isso ganhou um brinde que foi as barras de Axis. Que incrível! Então ele acessou esse conhecimento que esse massoterapeuta tinha do campo, né, do corpo humano, e ele percebeu que ele poderia acessar outras coisas através do corpo. Então barras, na verdade, é o conjunto de pontos, né, que quando são acessados na região da cabeça, eles ativam determinadas questões no nosso corpo mesmo. Então, por exemplo, a gente tem ponto de cura, tem ponto que acessa questões relacionadas a dinheiro, a criatividade, sexualidade, o próprio corpo. Então, cada ponto tem um determinado significado. Paz, tranquilidade e por aí vai, né? Mas eu gosto de explicar que, assim, o que são as barras, né? Então, imagina o seguinte. A gente tem os computadores, né? E eu gosto muito dessa analogia porque ela é fácil de entender. Então, você tem um computador. Nesse computador, você tem um sistema operacional que está rodando. E dentro do sistema operacional tem um monte de programas, né? A gente é igual. Então, você tem um computador, que é o nosso corpo, né? Você tem esse sistema operacional, que digamos que é aquilo que você aprendeu em relação à vida, né? O conjuntão dessa programação. E você tem vários programinhas menores, né? Então, por exemplo, o que eu penso sobre dinheiro, o que eu penso sobre relacionamentos, o que eu penso sobre sexualidade, e por aí vai. Isso tudo está registrado nesse corpo, né? É onde essa informação toda está. Inclusive, informação, se a gente for para num outro viés, né? A gente pode até pegar, por exemplo, vidas passadas e a própria ancestralidade, né? Aquilo que é passado de geração em geração. Enfim, você tem todo esse registro. Só que tem uma série desses registros que não está funcionando legal, entendeu? Que não está te dando resultados bons. Então, por exemplo, às vezes você está amargando um problema financeiro porque você tem um conjunto de crenças e essa programação base, né, de condicionamento sobre dinheiro que está atrapalhando a tua prosperidade financeira de acontecer. Quando esses pontos são tocados, o que acontece é o seguinte: existe uma descarga elétrica que sai das minhas mãos. Essa descarga elétrica
que independe de eu ser espiritualizado ou não espiritualizado, claro, né? O terapeuta, conforme ele tem uma certa profundidade, isso faz uma diferença, né? Fica mais calibrado. Mas independe, porque a técnica funciona de qualquer forma, né? Então, assim, quando eu toco os pontos da cabeça e ativo determinadas coisas, porque eu também vou dando comandos, né? E eu faço isso em silêncio, então a pessoa nem sabe que eu estou ativando determinadas coisas. Então, só para entender, esses comandos que você está dando, você não está verbalizando, mas você está mentalmente, você está mentalizando aquilo. Sim. Quando você vai atingir esses pontos, você já sabe mais ou menos qual é o problema da pessoa ou não necessariamente? Eu posso saber previamente se a pessoa quiser me contar. Mas às vezes a pessoa está chegando simplesmente porque ela quer ter uma sessão de relaxamento e ela vai receber mais do que isso. Né? É um bônus. Total. Então imagina o seguinte, esses pontos quando são tocados, essa descarga elétrica, ela acessa todo o sistema neuronal do nosso corpo. Então, nesses neurônios é onde estão registrados basicamente tudo. Então, o nosso sistema operacional, os nossos programas, toda a informação está registrada nos nossos neurônios. Quando essa descarga elétrica acontece, o que ocorre é que o corpo entra num estado de relaxamento, o cérebro, as ondas cerebrais desaceleram e aí o corpo entra em sistema de autorregulação. Então, é uma forma muito inteligente de permitir que o próprio corpo possa se autorregular e dizer assim, ó, isso aqui não está funcionando para mim, vou mandar embora. Isso aqui tá legal, deixa aí. Entendeu? Então ele vai fazer esse ajuste, o próprio corpo. Não sou eu, o terapeuta, que estou fazendo o ajuste na pessoa que está chegando ali. Eu, na verdade, sou um facilitador, né? Eu estou ali para ajudar a pessoa a entrar em sistema de autorregulação. E aí as barras, por exemplo, são muito eficazes para algumas coisas, né? Ela é eficaz para várias, mas assim, para algumas ela é bastante eficaz. Então ela trabalha muito bem a questão da depressão, ansiedade, estresse, né? Transtorno de estresse pós-traumático. Então ela vai trabalhar algumas questões aí de uma forma muito inteligente. Porque não é cognitivo a coisa, né? Isso que é legal. Porque às vezes você não sabe de onde que você está atuando daquela forma. Você não tem essa informação clara. E aí, por exemplo, quando você fala que ela trabalha muito bem para estresse, ansiedade, pós-trauma, né? Pós um processo traumático, tem pontos específicos ali que você está tocando, porque às vezes você não sabe o que exatamente que está gerando aquela ansiedade. Pode ser um problema no relacionamento, ou pode ser um problema financeiro, ou pode ser, enfim, não sei, pode ser milhões de coisas. Você toca todos os pontos ou você já toca em pontos específicos que estão relacionados a um comando de ansiedade? Aí eu vou pegar um gancho na pergunta que você fez anterior. Então, por exemplo, se a pessoa me traz uma determinada queixa, vamos supor, ela fala, olha, eu sofro de muita ansiedade. Ah, por quê? Porque, no meu trabalho, ou, enfim, ela vai me trazer alguma informação. Dependendo do que ela me falar, eu vou ficar mais tempo num determinado ponto. Tá? Porque eu vou entender que aquele ponto está associado com aquilo que ela está me contando. Se ela não me fala nada, eu vou ficar mais ou menos um tempo que aí eu vou sentindo ali na hora, porque é muito de feeling, né? Na hora que eu tô tocando, eu também tô recebendo. E isso é muito interessante. Porque as barras, ela não funciona só para quem tá recebendo as barras, ela funciona também para quem tá aplicando. Então, por exemplo, vamos supor que eu tô correndo as barras em você. Se existem pontos de crenças, vamos supor, né, que estão atrapalhando a tua vida e que eu tenho crenças similares, vai desprogramar para mim também. Que incrível. Então, por quê? Porque a gente tá ali, a gente tá conectado, né? Totalmente ali, através das mãos tem uma conexão e aquilo eu tô recebendo esse benefício junto. Então é bem interessante, assim, a forma como a ferramenta atua, né? Eu já dei muitos cursos de barras de Axis, então no curso a gente explica muito mais, a gente traz outras ferramentas de consciência, né, como, por exemplo, as perguntas de expansão de consciência, né, como pode melhorar, o que mais é possível e por aí vai. Então tem várias outras ferramentas que vão além da técnica em si.
e que podem auxiliar. E quando você faz a sessão da barra de Axis, você só usa, em uma sessão a pessoa já consegue ver um resultado significativo, vamos dizer assim? Ela já consegue perceber essa diferença? É possível. Não dá para prometer um resultado do tipo, ó, em uma sessão você vai ficar super bem, mas é normal e é muito comum que a pessoa em uma sessão ela já sinta grandes benefícios. Acho que também é só o fato do relaxamento, da diminuição do estresse, isso já é um benefício muito grande, né? A gente já consegue sentir, né? Já é um super benefício. Assim, então o que acontece, Gabi? A pessoa está recebendo as barras, a barras é literalmente sobre receber, sobre a capacidade que cada indivíduo tem de receber em sua vida. Uhum. Receber o quê? Receber amor, receber dinheiro, receber qualquer coisa, né? Então, tem pessoas que são mais travadas. E às vezes a barra só vai começar a atuar e ter um efeito mais perceptível depois de um determinado tempo. Entendi. E tem pessoas que já são super... Venha! Tipo a gente, assim, sabe? Sei. Pode vir, vem tudo! Que uma sessão você... Já fui! O que foi isso? Não, e as pessoas veem coisas, é muito interessante, assim, elas veem cores, sabe? Elas começam a ter umas visões, assim, né? Às vezes tem gente que vê ET, tem gente que... Enfim. Fê, além da barra, voltando agora para o assunto principal, que seria a questão do trauma, né? Você utiliza outras ferramentas. Sim. Quais são essas ferramentas? Olha, para a questão do trauma, eu tenho a minha própria metodologia que eu desenvolvi, que se chama Terapia do Trauma, né? É a minha principal ferramenta hoje, e eu também trabalho com as constelações. Então, a própria constelação eu uso para tratar algumas questões, dependendo do que a pessoa me trouxer, né? Eu vejo o que vai ser mais benéfico. Mas, normalmente, eu trabalho com a terapia do trauma. Então, imagina o seguinte, a terapia do trauma é uma técnica que eu desenvolvi, né? Em que a pessoa ela começa a me contar a história dela, perdão, ela começa a me contar a história dela e a partir do que ela vai me contando, eu vou rastreando a parte emocional, ou seja, aonde que a emoção está mais forte, aonde que... E aí, dependendo, eu vou fazendo perguntas, né? Então, imagina que é parecido com uma sessão de terapia convencional, uma psicoterapia, só que, dependendo do que ela me falar, eu falo, opa, peraí, para aqui agora. Por quê? Porque é um momento em que eu vou levar ela para um aprofundamento, para que ela possa mergulhar no inconsciente dela. E aí, naquele inconsciente, a gente rastreia o ponto de origem daquele trauma que apareceu ali na minha frente. Eu tenho uma facilidade de enxergar essas coisas, né? Então, dependendo do que a pessoa está me contando, é como se eu estivesse vendo um certo holograma na minha frente. Então, aparece ali e vai abrindo, sabe? Então, eu enxergo onde que começou. E aí, na verdade, eu só uso o meu processo intuitivo para poder ir atrás daquele ponto de origem. E é muito comum que as pessoas mergulhem, às vezes, até em processos uterinos. Porque boa parte dos traumas mais profundos, eles estão ali, né? Eles estão nesse lugar. Quando você ainda estava sendo na concepção. Quando você fala que você enxerga, você tem essa facilidade para ver de uma maneira... É visual mesmo que você consegue ver? Ou visual. É visual. É visual. Mas, no geral, muda o corpo? Você vê você vê mais a parte física da pessoa e isso muda na hora que você está conversando com ela e você percebe que é ali que você precisa acessar? Não, eu não mudo o corpo, porque é uma visão... Imagina o seguinte, eu tô te vendo aqui e a forma como eu tô te vendo não vai mudar, tá? Naquele momento, né? Só que dependendo do que você me falar, me aparece uma determinada imagem, entendeu? Eu tenho uma sacada ali, né? É difícil de explicar porque é um processo... Tem que estar dentro de mim para entender. Exato. Queria poder projetar isso para explicar, mas é isso. E às vezes é uma intuição também, não necessariamente uma imagem, né? Às vezes é uma intuição muito forte do tipo, opa, peraí, é isso aqui. É aqui que tá. Mas basicamente eu percebo através da intensidade emocional que a pessoa está me contando determinada coisa. Já aconteceu muitas vezes, né? A sessão ela tem duração de 1h30. Então já aconteceu muitas vezes de passar 1h20 falando com a pessoa e parece que não aprofunda. Aí quando eu
De repente ela fala uma coisa, vem aquela carga emocional, né? E por que é importante a carga emocional no caso, né? Porque o trauma, ele nada mais é do que um impacto emocional importante, né? Então você pode às vezes ter passado por um trauma por conta de um acidente, vamos supor. Você pode ter passado por um trauma por um abuso. E você pode ter passado por um trauma por um processo de repetição. Então imagina uma criança que paulatinamente o pai vem e fala assim, você não vai dar em nada, você é isso, você é aquilo, entendeu? E fica repetindo aquilo, repetindo, repetindo, repetindo. O que acontece? Você acredita naquilo. Aquilo plasma, né? E vira uma carga emocional muito grande. Por quê? Porque foi repetido muitas vezes. Então existem várias formas do trauma dele chegar, né? E ficar ali plasmado. Mas o ponto você vai ter sempre... Você vai ser um resultado disso, entende? Porque a tua vida adulta, né, presente, ela é a soma de várias coisas e também dos traumas. O trauma ele pode impactar a tua vida sob maneira. Às vezes você não vai ganhar dinheiro porque você tem um trauma relacionado a isso. Às vezes você não vai conseguir se relacionar afetivamente porque às vezes você passou por um processo abusivo e por aí vai, né? Então, Eu já peguei alguns casos na minha área clínica mesmo, né? De pessoas, eu trabalho, né, na área da nutrição, então às vezes eu pego muita gente que vem em busca de emagrecimento, né? E aí eu já peguei pessoas que aconteceu? Foi, né, sofreu um abuso, um assédio, e depois daquele abuso, depois daquele assédio, começou a ganhar muito peso. E aí depois a pessoa entendeu que tinha um trauma ali por trás, que, né, de maneira inconsciente ela estava tentando repelir, né? Então ela engordou muito para repelir o sexo oposto, né? Ou, né, o mesmo sexo, mas enfim, o parceiro, né? O futuro, potencial ou até parceiro. uma invasão. Uhum. Porque o Não, tecido adiposo, né, o é o que meu ele faz? espaço, não invada, Exato, né? não invada meu espaço. Esse exemplo é perfeito. É exatamente isso que acontece. Porque assim, o nosso corpo, ele é um computador. Então, dependendo do que aconteça, ele fala assim, opa, peraí, eu preciso reagir a isso. Como é que eu reajo? Né? Então, ele vai criar mecanismos de defesa. Ele vai dar um jeito de sobreviver àquela situação. Sim. É uma proteção, né? É uma proteção. E os traumas, normalmente, eles são esquecidos. Então, muitas vezes, tem gente que fala assim, mas e se eu não souber que trauma eu vivi? Ah, tudo bem, ué, você não precisa saber. Você só precisa ter um sintoma. Então, por exemplo, não consigo me relacionar. É um sintoma. Ou, tô triste, sabe, uma tristeza que não passa de forma nenhuma. É um outro sintoma. E por aí vai. E aí, no caso do seu processo terapêutico, então você identificou o trauma da pessoa, você identificou o que tem ali. Você trabalha o quê? Você vai fazer uma regressão com essa pessoa para ela conseguir acessar isso? Quais são as ferramentas que você, além da constelação e da barra, tem mais alguma que você utiliza ali? Na terapia do trauma eu não uso nem a constelação nem a barras. Tá. O que eu uso, na verdade, é uma metodologia que combina hipnose Ok. com uma espécie de regressão, né? E aí ferramentas que auxiliam nessa reprogramação. É interessante pensar que, assim, o trauma, Gabi, uma coisa que eu fui descobrindo ao longo do tempo, né? Ele pode ter uma origem, por exemplo, numa situação negativa, que é o normal, né? Aquilo que a gente costuma reconhecer, mas também pode ser de origem positiva. E aí eu já vou dar um exemplo para explicar isso, né? Porque até alguns anos atrás, isso para mim nem passava na minha cabeça, até o dia que apareceu isso no meu consultório. Uma pessoa chegou para mim, ela estava pensando em se separar do marido porque ela queria viver a vida, queria, enfim, um monte de coisa. E eu percebi que tinha um trauma ali, né? Que tinha alguma questão ali que estava travando ela naquele processo, porque o trauma ele fica repetindo, né? Ele fica, a forma mais óbvia dele aparecer pra gente é através de processos que se repetem. Então, toda vez que você tem uma repetição de um padrão na tua vida, você pode, assim, quase que 100% das vezes você tem um trauma por trás. Você tem alguma situação que te fez ficar travado ali num determinado momento da tua vida. E no caso dessa moça, que era uma mulher já muito bem sucedida, enfim, bem casada, por sinal,
ela... Quando a gente fez o processo, né, que é uma espécie de regressão, ela voltou para ela voltou para os 17 anos de idade. E nos 17 anos de idade, quando eu perguntei, eu falei, o que aconteceu? Né? Porque a pessoa está consciente ali comigo. Sim. Ela está de olho fechado? Sim. Ela está num processo super de mergulho interno? Sim, mas ela está consciente. Né? Como qualquer hipnose, né? A hipnose, ela não é... O que a gente fez, por sinal, a gente fez um podcast, por sinal, a gente gravou anterior sobre hipnose. Por sinal, assistam, é muito legal, a gente traz esse tema. Exato. E né, tem gente que acha que é um negócio que, ai meu Deus, eu vou sair de mim, não vou lembrar de nada, não tem nada a ver com isso. Você só tá num lugar de maior indução, né, que você tá tendo mais facilidade de acessar determinadas coisas. E aí, quando eu perguntei pra ela, eu falei, o que aconteceu quando você tinha 17 anos? Ela falou, meu, nada. Eu falei, como nada? Ela falou, só aconteceu coisa boa. Eu falei assim, mas então, me explica, que coisa boa que é essa? O que é isso? Aí ela falou, olha, com 17 eu saí de casa, eu morava com meus pais, eu saí de casa, fui morar sozinha porque eu fui fazer faculdade numa outra cidade. E aí foi quando eu me descobri sexualmente, não sei o quê, e ela ficou toda entusiasmada, né, e efusiva. E ali eu percebi que tinha uma excitação além da conta. Quando eu percebi aquela excitação além da conta, eu falei, quer saber? Eu acho que é isso aí. E aí eu usei as ferramentas para trabalhar essa excitação e, por incrível que pareça, era exatamente isso que tinha travado ela naquele momento. A sensação dela de querer voltar e separar e tudo mais era porque ela estava vivendo exatamente aquele mesmo padrão que ela travou ali com 17 anos. Então, na verdade, ela estava tentando se reconectar com aquela situação de quando ela tinha 17 anos, aquela euforia, né? Exatamente. Ela queria voltar a sentir aquilo. Nossa, que incrível, isso vai salvar muitos casamentos. Não, é impressionante, assim, porque a gente só acha que é pelo lado negativo, né? Sim. E não, na verdade é todo o excesso, entende? É o impacto emocional. Tudo que é mais, né, e num nível estratosférico, você quer voltar a sentir. E você falou muito essa questão, a gente estava conversando um pouquinho antes, você falou da questão de tomar a si, né? Tomar o poder da sua vida. Como que você relaciona isso, qual é a ligação que você faz isso com esse seu tratamento de traumas? É uma excelente pergunta. Eu acredito que é assim, Gabi. Para você tomar a vida, você tem que estar muito na presença consigo mesmo, né? E quando você está muito traumatizado, você não está na presença. Você está em qualquer coisa. Imagina o seguinte, o Gabor Maté, que é das maiores referências, né, em trauma que existem hoje no mundo, tem um documentário maravilhoso dele, que é o Wisdom of Trauma, e que é a sabedoria do trauma, e que, em dado momento, apresenta lá uma roda de detentos, né, com uma assistente social. E ele vai perguntando, assim, ele fala, olha, quem passou por, sei lá, ofensas dentro de casa, dá um passo para frente, todo mundo vai dar um passo para frente. Quem isso aqui? E as pessoas vão dando um passo para frente. E aí, em dado momento, ele explica uma coisa que eu também falo isso dentro do meu consultório. Quando você passa por, sei lá, X traumas impactantes mesmo, que são aqueles fortes, porque a gente tem vários, né? A gente tem aqueles de menor intensidade, que às vezes... Você consegue lidar, né? Exatamente, que com uma terapia, uma psicoterapia, você super vai lidar, entendeu? Você vai lembrar dele. E tem aqueles mais profundos que você nem sabe que existiu. Porque foi tão impactante que para você dar conta e sobreviver, você esqueceu dele pontualmente. Né? O sintoma ficou, mas você esqueceu pontualmente. Quando você está lidando com 5, 6, 7 traumas de nível mais impactante, o que acontece é que você fica você pode chegar num lugar de disfunção. É como se você não conseguisse mais saber quem é você, entende? Então, e aí, voltando na história que eu contei do Gabor Maté, da sabedoria do trauma, um detento, no final dessa roda de conversa, vira e fala assim, eu não sei aonde é que eu estava, que eu achei que em algum momento eu poderia ter tirado a vida de alguém. Então, imagina quais traumas profundos aquela pessoa passou na vida.
para chegar naquele nível de desconexão. Então, como é que você consegue assumir a própria vida, a própria existência, enquanto você está sob efeito desses traumas, desses impactos emocionais, desses eventos que você viveu? É como se você não consegue, você não consegue controlar, né? Muita informação que está vindo ali e está tudo sendo conduzido por algo maior do que quem você realmente é. Não sei se deu para entender o que eu quis dizer. Acho que Você está sendo dirigido está sendo dirigido, exatamente. por eventos, Por né, que eventos. você passou. Então, de repente, quer ver um exemplo claro? Assim, a gente, enfim, né, teve essa guerra recente lá de Israel, né? E várias pessoas foram sequestradas, né, pelo Hamas, enfim, crianças, mulheres e por aí vai. E teve uma menina que até foi matéria no UOL, que conta que ela ficou um mês em posse dos sequestradores, né? E quando ela voltou, ela simplesmente não falava. Toda vez que ela ia se comunicar com as pessoas, ela falava no tom mais baixo possível, que para o pai conseguir escutar, ele tinha que encostar o ouvido dele na boca da criança. E mesmo com terapia, ela não conseguia mais pronunciar a voz alta. Então, você imagina o terror que ela viveu ali nos túneis, né? E o nível de trauma que ela acabou sendo submetida para ter esse efeito colateral. Isso aí é um caso extremo, Sim, né? sim. Extremo do extremo do extremo. Mas assim, só para você ver o quanto o trauma ele é impactante, é que assim, ela ficou um mês em posse dos sequestradores. Quando perguntaram para ela quanto tempo ela achou que ela ficou fora de casa, ela disse que ela ficou 1 ano. Nossa. Então, ou seja, ela perdeu Completamente. total conexão com a realidade. Tá? Sim. E quando você está trabalhando muito com traumas, eu acredito que você falou, você tem níveis diferentes, né, de traumas que você vai trabalhar ali. Para você acessar esse trauma tão profundo, isso é possível já com uma sessão? Ou você precisa fazer várias com essa pessoa para ir? Porque eu falo que às vezes a gente também somos cebolas, né? A gente precisa ir descascando para conseguir atingir o profundo. Mas eu já acessei um trauma muito profundo numa conversa com uma amiga, que aí veio o clique, eu relembrei o que eu tinha passado. Aí eu saio quando você para e fala: meu Deus, como que eu não lembrava disso? E Sim. aí, né, aí levei pra terapia e tudo, né, uma terapia ali. Mas, enfim, eu tendo como eu faço muitos trabalhos de expansão de consciência, eu acabo tendo mais facilidade, às vezes, para ter esse acesso. Uma pessoa, é possível acessar essa tão profunda assim numa única sessão? Ou realmente precisa sempre pegar e ir descascando, que nem uma cebola? Então, aí depende muito do quanto a pessoa está pronta para aquilo, né? Então, eu já peguei muitos casos de pessoas que chegaram ali para uma sessão, porque é uma terapia breve, né? Ela não é uma terapia que eu preciso que a pessoa precisa fazer 5, 6, 7 sessões. Às vezes sim, dependendo do grau de exposição que ela teve na vida para eventos traumáticos, né, impactantes, às vezes ela precisa fazer mais de uma sessão. Mas normalmente em uma sessão a gente consegue acessar dores bem profundas, né? E às vezes dores que estão no registro ali do útero ainda, né? No registro desde o momento da fecundação até o momento presente. Mas assim, no útero é bem impactante. Normalmente quando é ali, é porque a gente está tratando coisas mais de raiz. Entendi. E dá para identificar esses traumas no corpo, quando eu falo, quando ele pode passar de uma maneira física mesmo? Vou dar um exemplo, né? Sei lá, sempre infecção de ouvido, sempre uma dor de garganta, sempre uma dor em tal lugar nas costas. Ele pode passar para o Infecção corpo? urinária. Infecção urinária. Então, assim, esse trauma, ele pode dar essa sinalização? Sim, ele dá. Ele dá várias sinalizações. É o caso da moça ou do rapaz, entendeu? Que engordou para se proteger. O corpo, ele precisou reagir àquilo para poder. É um instinto de sobrevivência, literal.
Tanto que quando a gente está revivendo um trauma, e isso acontece muito no dia a dia, porque você está aí no mundão, as situações estão acontecendo, né? Você está no mar, né? De possibilidades. Aí, de repente, acontece uma situação e aquilo aperta um gatilho dentro de você. É como se reativasse o trauma, porque é uma situação similar que te faz experienciar de novo aquela mesma sensação. Aí dá uma angústia, aí dá uma coisa, só que onde que está isso? No corpo. O registro está no corpo. E dependendo da profundidade desse registro, ele vai sim se apresentar como uma doença. Entendi. Você tem alguns casos que você pode só falar um pouquinho pra gente também entender um pouquinho mais, né, como que funciona tudo isso, toda essa questão de trabalhos, né, como que a pessoa conseguiu ter uma vida melhor, casos de sucesso? Tenho. Deixa eu só pensar aqui em alguns que eu não preparei isso. Te deixei em saia justa. Deixou, não, mas a saia justa é bom, é bom, é gostosa. gostosa. Então, assim, por exemplo, deixa eu pegar aqui algum cara que não tá me vindo nada à cabeça agora, mas deixa eu pegar algum caso. Bom exemplo. Não, esse é ótimo, esse é maravilhoso. Agora lembrou. Agora veio. Não, esse pra mim foi uma coisa assim que eu fiquei surpreso, porque eu falei assim, será que realmente vai ajudar, né? Foi uma senhora que me procurou pelo Instagram. Até foi a primeira pessoa que eu atendi através do Instagram. Eu fiquei surpreso, assim, fiquei muito feliz, por sinal. E ela tinha crises de enxaqueca semanais, assim, era toda semana. Ela ficava 2, 3 dias num quarto escuro por conta da crise de enxaqueca. Era muito profunda. E aí, detalhe, né? Ela não conseguia ter uma qualidade de vida legal, né? Isso há anos, tá? Ela não conseguia ter uma qualidade de vida legal, o relacionamento dela tava meio capenga, né? Porque a coisa não andava bem. E ela já tinha até pensado em tirar a própria vida, porque ela falou, meu, que vida é essa que eu tô tendo, né? E é interessante porque, assim, o que fez ela vir até mim foi um chamado até espiritual, digamos, porque ela é evangélica, né? E ela disse pra mim depois, né, que Deus falou com ela e disse, não, pode ir lá, que vai resolver. Vai resolver. E ela veio, ela falou, olha, a minha questão é essa, você acha que pode ajudar? E eu sou muito honesto, né? Eu não vou virar pra pessoa e fazer uma falsa promessa. Eu vou dizer, olha, vamos fazer tudo que for possível para atingir o objetivo daquilo que você quer. Mas eu não vou virar pra pessoa e falar, até porque eu nunca tinha tratado nenhum caso, né? Desses, e vou prometer algo pra ela, não dá, né? E aí ela veio pra sessão. Eu fiz né, ela me contou todas as questões lá que ela tinha vivido. A gente acessou traumas referentes a um primeiro relacionamento que ela tinha tido, que tinha sido bem abusivo, mas não era ali ainda. E quando ela aprofundou ainda mais, que ela acessou um segundo trauma mais profundo, ela lembrou, né, ela reviveu uma cena de quando ela perdeu o irmão dela, que era um irmão mais velho, que andava de moto, sofreu um acidente, veio a óbito, né? E no sepultamento do irmão, teve uma motociata, ou seja, os amigos do irmão, que andavam todos de moto, passaram em frente ao cemitério e um buzinaço gigantesco. Você acredita que aquele buzinaço, junto com todo o impacto emocional que ela estava vivendo da perda do irmão, foi o que apertou o botão para as enxaquecas? Nossa! E que ela, depois disso, nunca mais teve a enxaqueca? Isso já deve ter para lá de 1 ano, tá? Que ela passou comigo. Ela nunca mais teve. Pra mim, assim... Nem você fosse... É isso mesmo. Não, porque... Entende? Assim... os mecanismos do nosso inconsciente, eles são... É igual podcast, é infinito. É infinito, entendeu? exatamente. Não dá pra você saber exatamente como é que a coisa vai ser, mas eu confio muito, eu falo, não, vamos aí, eu acredito, eu confio muito naquilo que eu sei fazer, entendeu? Então eu vou. E isso foi pra mim talvez o caso mais icônico de todos, assim, né? Teve outros tantos, mas esse
ele realmente me chamou muita atenção, porque eu falei assim, cara, olha só o nível que um trauma pode atingir, né? E como quando você desarticula o trauma, como ele pode, a repercussão disso na vida prática, né? E aí, se me permite, eu vou pegar um gancho aqui para explicar o que é o trauma na minha percepção, tá? Isso não é a ciência que explica, não é, mas a minha percepção, o que é o trauma? Imagina o seguinte, o trauma nada mais é do que uma memória, tá? Então, a gente tem zilhões de memórias ao longo da vida. Por que algumas são importantes e outras não? Porque elas têm carga emocional, né? O trauma é uma memória que recebeu uma carga emocional muito grande e fez ela ficar como se fosse assim, imagina que ela ficou eletricamente, entendeu? Magnetizada ali. Quando eu uso as ferramentas para liberar esse trauma, o que acontece na verdade é como se eu estivesse desmagnetizando um cartão de crédito. Uma vez que eu tiro, que o cartão é desmagnetizado, ele vira apenas um plástico. Ou seja, você vai ter a memória, por exemplo, essa senhora, ela deixou de ter a memória da perda do irmão? Não. Mas a carga emocional foi liberada. Entende? Aquele acúmulo de carga emocional foi liberado. E aí você libera essa carga, no caso dela, foi com uma hipnose e palavras. E ferramentas. Aí eu uso ferramentas que também são da Access, né? Que eu aprendi não só com as barras, né? Mas com a empresa Access. Eu uso o Theta Healing, eu uso programação neurolinguística, e aí vai um pouquinho de cada coisa, mas é muito do que eu vou sentindo ali na hora. Né? Às vezes eu tenho que fazer até um divórcio energético para liberar algum vínculo com pai, com mãe, com um abusador, enfim, coisas desse tipo. O que é um divórcio energético? Me explica isso. O divórcio energético é uma ferramenta do Theta Healing, né? Onde a gente consegue cortar laços negativos com uma determinada situação ou pessoa. Então eu já usei, a gente normalmente usa o divórcio energético para poder soltar vínculos que não estão legais, entendeu? Então, por exemplo, quando eu conheci a minha atual esposa, né, mãe dos meus filhos, a gente teve uma situação ali que não ficou muito bem resolvida, né? E eu usei o divórcio energético para dar uma limpada na energia. Ela sabe disso? Ela sabe. Na hora ela ficou meio chateada. Ela falou assim, mas por que você fez ela fica sabendo agora, né? Não quer. Não, porque às vezes assim, é o seguinte, quando você não tem laços positivos com a determinada pessoa e você usa o divórcio energético, o que acontece é que acabou. Segue cada um para um lado. Mas quando tem os laços positivos e o negativo está atrapalhando, você limpa o negativo e fica só o positivo. Então, às vezes, é uma forma de você renovar um relacionamento. É divorciando daquela pessoa. Porque você divorcia daquela situação que está ruim, né? Do que está ruim, daqueles laços que foram feitos negativos de, por exemplo, uma relação tóxica, né, uma situação abusiva. Ou, às vezes, memórias, né, que você teve com aquela pessoa que não foram legais. Então, dá para você limpar. Eu sou meio experimental, né, com as terapias. Eu gosto e eu sou experimental comigo, né, em primeiro lugar, até porque eu comecei comigo. Então, eu já fiz divórcio energético comigo mesmo. Não gosto mais de você, fica pra lá. Eu tô brincando. Mas tipo isso. Mas eu fiz comigo mesmo, por quê? Porque eu falei assim, se eu tô condicionado aqui numa situação que não tá legal, vamos ver se funciona. E eu usei a ferramenta e funcionou. E essa ferramenta, só deixa eu ver se eu entendi, como é que você só materializar isso? No Theta Healing, como é que a gente faz? A gente acessa uma frequência, uma faixa de frequência que é a frequência do Criador, e que é uma frequência que não tem barreira, né? E através dessa frequência a gente dá comandos. Então você vai dar comandos para você. Sim, para poder fazer esse corte, essa dissolução de laços energéticos negativos, por exemplo, a retomada de fragmentos de alma que às vezes está com o outro, de situação que você viveu, né? Então, por exemplo, vamos supor, passei por um processo abusivo, né? Um abuso, não precisa ser sexual, pode ser um abuso físico. Sim.
verbal ok? também. Né? Exato. Sei lá. Aquele vínculo que eu tenho com aquela pessoa com quem eu vivi aquilo, tem um vínculo, às vezes, por exemplo, de mágoa que eu sinto, de remorso, de sei lá o quê, né? Um sentimento de vingança, às vezes, né? E tem parcelas minhas que ficaram ali, entendeu? É como se eu tivesse deixado uma parte ali naquela vivência, né? Quando eu corto, eu faço esse corte energético, e o segundo passo é retomar as minhas parcelas para mim. Por quê? Porque é uma energia que me pertence, não pertence ao outro. Entendeu? Então não tem que estar com o outro, tem que estar comigo. Então tudo isso traz o quê? Mais estado de presença. E você também, energeticamente falando, você fica mais completo, né? Porque você não tá Isso. doando uma parte sua, né, da sua energia que a gente, né, vital, né? Vital assim, né? Seu campo para outra pessoa, né? Sim. A própria liberação de um trauma, né? Porque a gente está falando aqui de divórcio energético, mas vamos para o trauma especificamente. A própria liberação de um trauma, ela faz com que você também recupere uma parte de uma energia que foi... Canalizada para um lugar que não era para estar. Exato, que ficou no inconsciente, né? Aí é o entendimento do psicanalista. Aquilo deixou de estar com você? Você deixou de ter aquela energia? Não, só que ela ficou soterrada. Então, quando eu libero o trauma, é como se eu tirasse os escombros de cima para aquela energia poder emergir e reintegrar comigo. Entendi. Você falou do Theta Healing. Como é que é o Theta Healing? Eu conheço muito pouco. E é uma das ferramentas que você usa também para tratar, né, o Sim. trauma. Como é que funciona o Theta Healing? Você já explicou um pouquinho, mas de uma maneira um pouquinho mais profunda. O Theta é uma ferramenta, é uma técnica também canalizada, né, por uma americana. E ele vai trabalhar muito bem a questão de crenças, né? Então a gente consegue ir rastreando crenças raízes a partir de uma determinada situação que a pessoa está vivendo. A gente consegue, por exemplo, dependendo do que ela está me contando, por exemplo, eu não consigo ganhar dinheiro. Normalmente, quando eu estou trabalhando com a pessoa em Theta, a pessoa está de olho fechado, eu também estou de olho fechado. Só que as imagens vão vindo. Eu vou vendo situações e aí eu posso trazer alguns inputs para a pessoa falando, olha, eu estou sentindo isso aqui, estou vendo isso aqui. Faz sentido para você? Ah, faz sentido, legal. Então, aí eu uso a ferramenta para poder ir limpando essas energias, sabe? Liberando, por exemplo, essas imagens mentais que a pessoa tem, que às vezes estão atrapalhando ela. Então dá para trabalhar o Theta de formas assim variadas, né? E uma coisa muito legal que eu gosto do Theta Healing é que eu consigo instalar novos sentimentos na pessoa, sob a perspectiva do criador. Então isso é legal. Às vezes você, por exemplo, vamos trabalhar. Então você gostaria de receber o pertencimento segundo a mais alta e elevada perspectiva do criador? Sim. Legal. Aí a gente faz o download dessa nova frequência, desse pertencimento, da alegria, do amor incondicional e por aí vai. Eu tenho uma dúvida. Por que eu vou jogar essa dúvida? Porque assim, eu acredito muito, porque eu trabalho, né, eu atuo, eu sinto muito essa questão energética, eu sei o potencial do criador, enfim, tudo isso, mas tem pessoas que são um pouco mais céticas. Então, se uma pessoa, só para entender, o terapeuta de Theta, ele necessariamente ele é um médium, ele é alguém que canaliza ou não? Não. Pode ser. Pode ser. Mas não necessariamente ele Não é. necessariamente, porque é uma técnica. Tá. E aí, essa técnica, ela tá trabalhando num campo mais o quê? Energético dessa pessoa? Essa técnica está trabalhando em 3 níveis, né? Então, alguma coisa que está plasmada no corpo, algo que está mais no nível do pensamento e algo que está mais, por exemplo, no comportamento. Então, mas obviamente também trabalha a parte energética, não tem como não. Entendi. Então, eu gosto de trazer, até para as pessoas que são mais céticas, né? Da mesma forma que uma palavra ela tem um efeito, quando você uma palavra negativa, eu acredito que acredito não, né? Uma palavra positiva, ela também vai ter efeito. Então, se a gente excluir tudo isso, vamos se apegar à palavra positiva que a pessoa está colocando ali para reprogramar, né? Então, acho que se a gente descartar tudo, ainda vai estar funcionando para aquele que é mais cético.
Você concorda ou você acha que não tem nada a ver? Para mim, assim, dependendo da pessoa, da crença que a pessoa tem, vai funcionar. Porque depende assim, tudo bem, às vezes a pessoa é totalmente fechada. Porque aí tem a ver de novo com a história do recebimento, né? Da capacidade que a pessoa tem para receber. Então tudo bem, eu não acredito nisso, mas será que eu estou disposto a pelo menos estar aberto para receber? Porque se eu estiver disposto a estar aberto para receber, tudo pode acontecer. Perfeito. Acho que é isso, né? É incrível, né? Né? Se você está disposto. E aí, assim, né, como médico da alma, quando eu estou no consultório, o que acontece, né? Eu literalmente atuo como um médico. Então a pessoa chega até mim, antes da gente começar com qualquer técnica, me conta como é que tá a tua vida, como é que você está chegando, o que está acontecendo, o que você está sentindo. E aí, conforme a pessoa vai me contando, e aí, por exemplo, ela pode falar, olha, eu não acredito em terapias energéticas, ok. Eu direciono para aquilo que eu sinto que vai ajudar a pessoa naquele momento, né? Então, às vezes, a barras que não é cognitiva, nada cognitiva, que não precisa da pessoa acreditar ou não, é maravilhoso. Entendeu? Dependendo do caso, a gente vai trabalhar outros tipos de ferramentas. Então, vai muito do feeling ali daquele momento. Tô sentindo, né? É. E, Fê, a pessoa foi lá, passou com você, fez uma terapia, fez uma sessão, dependente da ferramenta que você usou. Qual que é o próximo passo em questão dela aplicar? Assim, conselhos que você dá para ela aplicar isso mesmo na vida e levar o bem-estar adiante? Porque eu vejo muito que às vezes a gente faz uma coisa, mas não faz o dever de casa, ou não sabe muito bem o que fazer depois. O que você poderia dar de conselho para essa pessoa? Principalmente quem sofreu um trauma, que é algo mais difícil, né, de tirar, de ressignificar, mesmo você já ter feito o trabalho. Assim, a coisa mais importante, não sei se é a mais importante, mas assim, é fundamental num processo terapêutico que você ganhe consciência sobre aquilo que está acontecendo. Às vezes, inclusive, sobre o teu comportamento. Então, o quanto às vezes a sua vida não está andando para frente em determinada área, porque o teu comportamento não ajuda, entende? Então, de repente, eu não estou fazendo o que eu tenho que fazer, sabe? Às vezes eu quero ganhar mais dinheiro, mas eu não estou acordando tarde todo dia, né? Não dedico o meu tempo a assistir TV e sabe, sei lá o que mais. Então, assim, o processo terapêutico ele é feito de 50% consciência e 50% ação, né? Então, uma vez eu fui fazer um curso lá da Access chamado Escolha de Possibilidades. Era um curso de 3 dias só sobre o tema de escolhas. E foi disruptivo, assim, em todos os sentidos, porque eu vivi isso antes de ir, né? Foi fora do Brasil, tá? Enfim, é uma história longa. Mas foi muito interessante, assim, porque no final das contas, tudo é sobre escolhas, entende? É sobre aquilo que você escolhe para sua vida, né? E a gente vive num plano que não adianta você só ficar com um pensamento positivo e falando assim, eu quero determinada coisa, eu vou mantrar isso aqui, eu vou emanar essa energia. Se você não tirar a bunda da cadeira É verdade. e fazer o que você tem que fazer, não vai dar certo, entendeu? A coisa não vai para frente. Imagina, você tem uma ideia de um podcast maravilhoso, mas se você não sentar aí, eu sentar aqui né, e ter alguém para editar Nossa, e por aí editor. vai, entendeu? Será que o negócio sai do papel? Não, mas eu acho muito interessante você trazer até mesmo esse exemplo, porque a ideia, quando eu fui fazer o podcast, a ideia na verdade não foi minha, a ideia foi do meu marido, que me encheu o saco pra fazer, e aí resolvi fazer. E aí quando eu realmente comecei a colocar as coisas em ação, o universo favorece, porque aí veio o meu produtor, falou, vamos fazer uma coisa bem feita, aí começou a aparecer as pessoas. Então assim, você precisa realmente ter ação, e se aquilo for para acontecer, vai favorecer, né? As coisas vão começar a encaixar. Sim, exato. Eu tenho um caso, por exemplo, de uma cliente que inclusive está passando comigo, e que ela passou por situações de infância muito, muito pesadas, assim, do tipo do pai tirar a própria vida, e enfim, várias situações.
Ela não conseguia ter uma noite de sono com qualidade há muitos anos. Era pesadelo atrás de pesadelo. E quando ela chegou a primeira vez, eu lembro dela me contando isso, e ela falou assim, eu não tenho uma noite de sono de qualidade. Ela falou, toda noite é pesadelo. Eu falei, mas que tipo de pesadelo? Aí era dos mais variados, mas era sempre pesadelos muito, e ela tinha muita dificuldade para acordar. Quando ela lembrava, inclusive, do passado, né, da infância dela, ela só lembrava de coisas ruins. Ela não conseguia lembrar de coisas boas. À medida que a gente foi fazendo as sessões, né, e aí não foi só a terapia do trauma, porque aí a pessoa chegou, fez a terapia do trauma, mas foi o início. Depois da terapia do trauma, eu senti que era importante ela fazer uma constelação para um determinado tema, que era justamente os pesadelos. E a gente foi constelar os pesadelos. E aí foi... O que aconteceu? Ela ganhou consciência sobre um monte de coisas, né? E mais do que isso, ela ganhou qualidade de vida, porque aí ela começou a lembrar de várias coisas boas que ela tinha vivido na infância, que ela não tinha nem memória mais. E aí isso fez com que ela tomasse ações diferentes na vida, né? Então é uma combinação, entende? Não é só a terapia e não é só o paciente. É uma combinação de tudo, que quando a pessoa pega aquilo como um impulso para ir para frente, aí é maravilhoso. É igual você, por exemplo, no teu trabalho, né? Uhum. Você vai lá, monta uma dieta maravilhosa, instrui a pessoa, mas se ela não fizer, não vai dar certo. Não vai dar certo. Aí foi o que você falou, 50% sou eu, 50% é o outro, né? Tomar para si. Exato. Isso é assumir a vida. É, assumir a vida, exatamente. Isso é assumir a vida. É você... Opa, então peraí, qual que é a minha parte? Onde eu tenho responsabilidade. Aonde eu tenho responsabilidade aqui? Então, legal, que nem, por exemplo, eu passei por abuso sexual. Eu não tenho problema nenhum de falar disso. Mas isso me define? Não. Não me define. Não. Foi uma história, foi uma memória, um registro que eu tive na minha vida. E isso te tornou o que você é hoje, né? Exato. O curador, é a história do curador ferido, né? Você só consegue levar a pessoa aonde você já foi. Você só consegue atravessar um rio se você conhece o percurso, né? Então, eu consigo te levar para o outro lado ali da margem? Sim, se eu já passei por ele. Isso é sensacional. Quando você se cura, quando você cura o outro. Também tem Exato. isso, né? Também é um ato, né? Muito legal. Que nem quando você falou, acho muito legal que você trouxe do Barra de Axis, quando você tá atuando na pessoa, você também tá atuando em você mesmo. Então você tá se curando também, né? É incrível. E, Fê, você tem conteúdos que você acha importante? Eu não vou dizer assim, conteúdos que você... Melhor, acho que eu vou reformular minha pergunta. Se você fosse dar um livro para alguém de presente, qual livro você daria? Olha, alguns. Um deles seria Codependência Nunca Mais. Ok. Que esse é fantástico, eu indico para todo mundo. O outro é A Coragem de Ser Imperfeito. Maravilhoso. O Poder do Agora. O Poder do Agora, eu conheço também. Então, esses 3 livros aí, acho que já é um bom começo. Quer começar por algum lugar? Começa por isso. E tem um bem legal também, que é... são 2. Amar Apesar de Tudo. E o outro é O Amor que Nos Faz Bem. Que incrível. Tá com algum projeto em andamento que você queira compartilhar com a gente? Eu tô muito perto de lançar um podcast. Que né? incrível! Tem a minha carreira artística, mas isso não tem nada a ver com a terapia, mas que tá em andamento, super em andamento. E eu tô para lançar um curso, sim. Que aí é sobre essa questão do protagonismo. Como eu tava te contando antes da gente começar a gravar, né? Eu tenho uma bandeira na vida que é o Assuma a Sua Vida. E eu acredito muito nisso, porque foi isso que eu fiz. E se hoje eu tô onde eu tô e realizado, né, em várias áreas, é porque eu realmente tomei a vida e falei, não, tem que ter algo a mais, entendeu? Não pode ser só acorda de manhã, vai trabalhar e... Não era sobre isso, sabe? Eu sabia que tinha algo a mais para mim. Então, tudo que eu faço é nesse viés, esse curso vai ser nesse viés. Então, eu sou formado em comunicação, né? Para quem não sabe, essa é a minha formação acadêmica, né?
Eu sou formado em comunicação, eu treinei muitos porta-vozes para falar para o mundo. E o meu curso ele vem nessa linha, ele vem na linha de ajudar as pessoas a se empoderarem, no melhor dos sentidos, né? Para que elas possam colocar a essência delas no mundo, para que elas possam assumirem realmente o protagonismo. Poder se colocar para a vida, né? A servir também, né? Sim, a servir, claro. Claro, porque quando você faz algo que realmente é um chamado do seu coração, é natural que isso impacte muita gente, e é natural que isso inspire também muita gente. Então, é uma onda do bem, sabe? Eu acredito muito nisso. Que legal. Fico muito feliz. Que projeto lindo. Muito bonito. Obrigado. Fê, eu quero te agradecer. É um prazer muito grande ter você aqui comigo. Que você consiga ajudar muitas pessoas a curar os seus traumas. Muito obrigado, Gabi. Foi um prazer enorme participar do teu podcast. E é isso aí. Conta comigo. Sim, você também pode contar comigo. Legal. E para você que está comigo até agora, gratidão enorme. Curta esse podcast, compartilhe, comente, mande ele para mais pessoas, para que essa voz, para que essa energia pode ser multiplicada cada vez mais. Muito obrigada, e esse episódio vai estar disponível tanto no Spotify quanto no YouTube. Gratidão.